Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um PrietoCast, o seu podcast semanal que vai tratar de empreendedorismo, gestão, mentalidade, branding. Já tivemos convidados especiais. Curte o nosso canal, ativa o sininho, ajuda o Prieto a fazer esse podcast bombar. Lembrando que esse podcast ele é um oferecimento da Tangram. Tangram Personalizados, simplesmente a melhor empresa de produtos personalizados desse país. A Tangram apoia, patrocina, porque ela acredita que educação muda o mundo. E esse é o propósito desse podcast. Na noite de hoje, eu estou recebendo o meu amigo Lucas Renz, especialista em liderança, e nós vamos ter um papo muito bacana. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer te receber aqui. Boa noite. Olá, pessoal. Obrigado, Prieto, pelo convite. Muito feliz de estar nessa mesa aqui. E vamos bater um papo hoje sobre liderança, sobre equipes, enfim. Essa mesa é pesada. Essa mesa a gente discute coisas extremamente importantes. Falamos de empreendedorismo, falamos de branding. E hoje vamos tratar de um assunto extremamente relevante, um assunto que eu vejo em falta em muitas companhias, em muitas empresas. Nós vamos falar um pouco de liderança, de gestão, de cultura, né? E você é um especialista no tema. E antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu queria que você se apresentasse para o público, falasse quem você é, de onde vem, quem é Lucas Renz, como começou, qual a formação. Conta um pouquinho para a gente quem é Lucas Renz. Claro, vamos lá. Primeiro, enfatizar aí que não é o Renz da maionese, tá? Da marca lá, é o Renz sem o I. Rapaz, eu pensei que você era herdeiro dos caras. Pois é, não sou, mas se quiserem me contratar para desenvolver a liderança deles, estou à disposição. Sabe que é dos Lemans lá, né? Do Jorge Paulo, é dos brasileiros, né? Tudo movimentado ali pelo brasileiro, isso mesmo. Mas muito bem, Preto. Lucas Renz, então, sou do Paraná, Foz do Iguaçu, e empreendo na área de desenvolvimento e liderança. Minha empresa é no segmento educacional, educação corporativa. E em 2016, pedi demissão de uma instituição financeira, trabalhava no Bradesco, estava ali já há alguns anos, atuando aí dentro do segmento financeiro, e tive a grande decisão de queimar a ponte, de pedir demissão do banco para empreender na área de educação corporativa e focado já em liderança. Tive uma experiência em 2010 para 2011, quando fui promovido à liderança em uma outra empresa que eu trabalhava, porém não fui preparado para assumir o cargo. E aí tive alguns desafios, era bom tecnicamente, mas em relação à gestão de pessoas, a conduzir equipes, eu não tinha essa preparação. Era formado em administração de empresa, minha formação é em administração, porém não tinha essa preparação para conduzir e fazer a gestão de pessoas. Então, ao ser promovido à liderança, me deparei com essa dor e aí procurei investir todo o tempo, todo o financeiro que eu tinha em cursos de curta e longa duração, fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para buscar me especializar num assunto que eu não dominava. Então, lá atrás tive essa dor e em 2015 para 2016, atuando no Bradesco, no banco, percebi que tinha empresas que passavam pela mesma dor que eu e pensei, por que não ser um solucionador desse problema nas organizações? Foi onde pedi demissão e empreendi aí, estou desde 2016 rodando o Brasil, outros países, inclusive nos conhecemos nos Estados Unidos, né, Preto? Um evento que nós palestramos juntos lá. Verdade, nos conhecemos na América, né? Na América, rodando aí os continentes. Muito bom. Nos conhecemos palestrando em Orlando, né? Em Orlando, exatamente. Onde... Vamos palestrar aí pro Mickey, para toda a turma. Muito bem, podemos nos divertir um pouquinho lá também, né? Mas foi uma experiência bem bacana, e bacana dizer isso porque lá atrás, 2016, quando eu escrevi a minha visão empresarial, é desenvolver líderes pelas nações. Então tinha essa visão declarada e com muito trabalho, muita estratégia, muito relacionamento também, conhecendo pessoas como você, estou aí conseguindo já chegar e fazer essa visão se tornar realidade. Desenvolver líderes para as nações já estava na sua visão de 2016. 2016. Até tem uma foto no meu Instagram lá que eu escrevi na parede, fiz todo o planejamento da minha empresa na parede do quarto e ela foi se tornando real. Que legal. Então, assim, uma das primeiras perguntas que eu tinha aqui para você é o que te levou a empreender justamente na formação de líderes. E pelo que eu entendi, o que te levou a empreender na formação de líderes foi porque você foi promovido dentro de uma organização e não teve o preparo adequado.
Foi isso que eu entendi? Exatamente isso, exatamente isso. Era muito bom tecnicamente com aquilo que eu fazia. Sempre considerei um profissional que realmente fazia além do que era esperado, entendendo que aquela frase do Napoleão Hill, o homem que faz mais do que é pago para fazer, logo será bem pago pelo que faz. Peraí, só um minuto, porque isso precisa até ser um corte. Você pode repetir, por favor? Segundo Napoleão Hill, o homem que faz mais do que é pago para fazer, logo será bem pago pelo que faz. Então sempre tive essa sensibilidade, além daquilo que eu era de fato contratado para fazer. E isso me possibilitou ter uma ascensão nas empresas. Eu vim de um evento agora, né? E os rapazes estavam desmontando o lugar do evento e um falou assim, já deu minha carga horária. E ele estava desmontando fazia meia hora. Eu olhei aquilo e eu fiquei pensando, não é possível que nós tenhamos esse tipo de mentalidade em pessoas que prestam serviços para nós, né? Então, é um gancho só que eu gostaria de pegar, porque você já tinha uma mentalidade, antes mesmo de empreender, de entregar muito mais do que aquilo que você estava sendo pago para fazer. Né? E eu vejo que essa é uma mentalidade, isso é o empreendedorismo dentro do CNPJ de outras pessoas. E as pessoas que têm essa mentalidade, elas crescem dentro das companhias, elas se tornam os líderes, né, que é o nosso assunto aqui, ou muitas vezes elas vão empreender e seguir os seus próprios caminhos. Exatamente. Né? E isso é um detalhe bacana, Preto, porque para a gente se destacar dentro das organizações, você que nos acompanha aqui, para você se destacar dentro de uma organização, muitas vezes é fazer o básico bem feito, porque a maioria das pessoas não está disposta a fazer nem o básico bem feito. Estão dispostas a fazer aquilo que realmente foram contratadas, e se você fizer um pouco além, você já se destaca. Poderia contar diversos cases, entrando em algumas empresas, nesse longo de 7 anos já, entrando em pequenas, médias e grandes empresas, de pessoas que faziam um pouquinho além e já eram vistas como destaques, porque estavam dispostas realmente a fazer além do que foram contratadas para fazer. Eu costumo dizer, eu tenho 2 métodos super revolucionários, vou revelar aqui na internet, então todo mundo vai ter acesso, que é o BBF, né? E o ACF, método que eu criei. O básico bem feito e o arroz com feijão. As pessoas querem reinventar muito a roda, mas se nós fizéssemos como empresas, como colaboradores, apenas o básico muito bem feito, nós já estaríamos na vantagem, já estaríamos nos destacando em relação a outras pessoas. Né? Com toda certeza. E, como falei, no momento da economia, de troca de gerações, encontro de gerações nas empresas, nós observamos muitas críticas à atual geração milênio que está entrando hoje, que eu sou professor de MBA também, uma vez eu levei um tópico de sacrifício nas empresas. E nós tivemos uma grande parte da turma, de uma geração mais recente, que falou, eu não vou me sacrificar por empresa, eu não vou abrir mão de algumas coisas do meu lazer para estar fazendo hora extra nas organizações. Certo. Então nós observamos que nós estamos hoje enfrentando desafios de fato trazer esse comprometimento para as organizações. E é aí que nós vamos falar também um pouquinho sobre isso ainda, o papel do líder, o papel da cultura para conseguir engajar essas pessoas. Mas para fechar essa pauta, para de fato você se destacar numa organização, você dá um passo a mais que as outras pessoas estão dispostas a fazer, você já vai estar à frente de muitos que não estão dispostos a fazer uma hora extra ou de cuidar do setor. Eu costumo usar analogia. Imagine que é final de Copa do Mundo. Brasil e Argentina, né? Não sei se vocês gostam de futebol, mas Brasil e Argentina tem uma rivalidade. 45 do segundo tempo. Tá 1-0 para o Brasil. Ou seja, o Brasil está à frente, o jogo está acabando. E aí, escanteio para a Argentina. O que você, como torcedor, vai querer que o atacante faça? Que ele fique na banheira, na área, ou que ele volte para ajudar a zaga? Mas imagina que o atacante tem o pensamento, não, eu fui contratado para fazer gol, não para defender. E a Argentina vai lá e faz o gol. Como que não vai ser o teu nível de revolta ou de insatisfação com aquele atacante que não quis assumir um papel diferente daquele para apoiar a equipe? Então tem muitas pessoas, organizações que falam, não, eu fui contratado financeiro, por que eu vou dar palpite para o marketing? Não, eu fui contratado para fazer tal coisa, eu não vou colocar a minha opinião lá porque ninguém vai me pagar por isso. E acaba, de fato, guardando as suas percepções também por estar limitado, isso, claro, limita todo o potencial daquele profissional. Então, em resumo, para fechar essa pauta, para você destacar no mercado de hoje, não é tão desafiador assim. A grande questão é que parece que falta das companhias ou dos colaboradores um certo engajamento, né?
Você trazer as pessoas para perto e de fato mostrar a importância delas. E essa questão dos conflitos de gerações que você trouxe, né? É uma coisa que vem acontecendo muito, mas de fato mostrar para as pessoas que elas não têm que necessariamente, elas não vão perder a vida dela por uma companhia ou por algo do tipo, mas elas vão construir a vida delas, elas vão empreender, elas vão crescer. Existem companhias, né, que têm programas de sócios, ou seja, dependendo da empresa, essas pessoas vão se tornar sócios, vão mudar as suas realidades financeiras e suas famílias. Então é de fato uma mudança de percepção, mas nós vivemos dias sombrios, nós vivemos dias de uma cultura que tem atrapalhado muito e que tem mostrado um lado como se fosse, de fato, essas pessoas fossem perder algo ao se entregar demais. E o que nós vemos justamente é o contrário, as pessoas que se entregaram demais a determinadas causas, organizações, empreendimentos, geralmente têm sido bem-sucedidas quando conseguem fazer isso da maneira correta, né? Lucas, você é um especialista em liderança, né? Eu entendo que liderança nas empresas é um fator-chave, é um fator extremamente importante. Eu vejo que as empresas têm seus líderes, algumas formam esses líderes dentro de casa, mas eu queria entender como você vê liderança hoje na atual economia, como você vê liderança, como você vê o papel do líder na atual economia, dentro das empresas, qual a importância, né, de termos bons líderes. O que você pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? Discorra sobre isso, por favor. Ótimo, Preto. Primeiro, entender que assim como o mercado muda, as coisas vão mudando, a inovação vem acontecendo, a liderança também vem mudando conforme o tempo vai passando. Conforme a nova geração vai entrando no mercado, conforme a inteligência artificial vem entrando no mercado. Imagina você ter que liderar a inteligência artificial, você que tem que liderar essa era mais da robotização, vamos pensar assim, e como lidar com o fator humano também nessa troca, nessa posição da inteligência artificial no mundo corporativo. Então, a liderança hoje, ela tem que ter um viés de fato de como não excluir, não afastar ações e inovações como essas que estão acontecendo, mas sim pensar como integrar o fator humano a essa inovação, essa inteligência artificial nas organizações para conseguir ter um melhor proveito, um melhor resultado entre essas duas vertentes. Quando nós falamos em uma liderança tradicional e algo que nunca vai sair de fato do papel do líder, é uma comunicação assertiva, é você saber dar um feedback para o seu colaborador, é você saber de fato contratar, engajar e preparar as pessoas, muito relacionado a fatores que sempre estiveram presentes no papel do líder. Agora, comunicação assertiva. Comunicação assertiva, você ter ali uma... Você falou sobre um feedback com o colaborador, né? Como Andy Grove falava, né? Se você não faz um one-on-one com a sua equipe, você não está fazendo a liderança. Você não está sendo um líder. O que é o one-on-one? É um feedback, pelo menos uma vez por semana, olho no olho, individual, com cada gestor, com cada equipe. Para cada um. O líder, ele reúne com a equipe dele, ele reúne com os liderados dele, e ele traz um one-on-one, ele traz uma coisa ali. Exato. O one-on-one é um estilo de comunicação que deve estar na agenda do líder. Entendi. Se o líder não tem, além de outras, assim como é feito com o grupo, a weekly, a daily, outros tipos de reuniões, mas o one-on-one é aquela que o líder senta frente a frente, assim como nós estamos, para dar um direcionamento, para ouvir a pessoa, de fato, que faz parte da agenda de liderança dele. Ele não vai conseguir ouvir todo mundo, dependendo do tamanho da empresa, mas ele precisa ouvir aquelas pessoas mais estratégicas que estão conectadas com ele. E criar essa cultura que seja de efeito cascata, que o líder estratégico, tático, operacional. Então, que o líder estratégico aplique com o tático e também crie a cultura que o tático leve isso para o operacional. Então, é de cima para baixo. Então, é um tipo de comunicação. Porém, tudo isso, Preto, faz parte de uma liderança tradicional. Isso nunca vai sair, nunca vai ser retirado do papel do líder. Isso é o básico, nós falamos que o líder precisa fazer. Porém, nessa nova economia, o que o líder precisa pensar? Como diz o Sandro Magaldi e o Salib Neto, sim, eles falam que o líder hoje, no livro Gestão da Manhã, um livro muito bom que eu deixo como dica, Gestão da Manhã. Todos os livros deles são extraordinários. São incríveis. É uma dupla extraordinária. Eu lembro Tudo é muito bom deles. Eu lembro que em 2018 eu tinha um sonho de participar da HSM, o congresso top da HSM. Consegui participar do Leadership Summit, onde eu conheci eles pessoalmente e tudo mais, e comprei Gestão da Manhã nesse HSM. Legal. E lá eles falam que o líder precisa ser um líder conector. Ou seja, o líder precisa saber como conectar a empresa como um todo. Por quê? Quando nós olhamos para uma hierarquia tradicional, é top-down, né? É estratégico, tático, operacional. Mas numa gestão atual, é uma visão mais horizontal.
não tanto Ô, vertical. Lucas, eu tenho uma. Me ocorreu algo aqui, né? Nós, aqui no nosso podcast, nós falamos para empreendedores, mas também nós falamos para muitos colaboradores e alguns que ainda não galgaram um cargo de liderança e nem sabem, talvez, qual caminho, não sabem se querem ser líderes. Às vezes, alguns estão satisfeitos nas suas ocupações, mas nós temos pessoas que têm boas ambições e que querem liderar. Qual caminho você diria? Você já falou da frase do Napoleão Hill, eu entendo que aquilo é um princípio interessante, então eu faço mais do que eu sou pago para fazer, isso é extremamente importante. Mas qual o caminho de uma pessoa que nos ouve hoje e ela está numa organização e ela gosta dessa organização, ela está feliz ali e ela enxerga que essa organização vai crescer e ela quer galgar um cargo de liderança? Então, assim, eu queria dar um passinho atrás aí e entender qual a sua visão para que essas pessoas possam, de fato, se desenvolver, né? Para que elas cheguem nesse nível que você está trazendo aqui. Então, aqui você está me trazendo essas pessoas já em cargo de gestão, tendo uma comunicação assertiva, dando feedback, sendo um líder conector. Mas e eu? Eu tô lá na Tangram, trabalho no departamento de compras da Tangram e eu quero ser um líder dentro dessa empresa, que é a maior empresa de produtos personalizados do país. Então, a maior empresa ela precisa de muita liderança. O que eu faço? Ótimo, Prieto. Primeiro de tudo, eu trabalho 3 pontas. Eu tenho um método chamado liderança de ponta a ponta, LPP. Primeiro de tudo é que inclusive você já treinou gente nossa lá, né? Ótimo. Então, assim, eu recomendo super o seu programa. Acho extremamente importante, essencial para qualquer empresa. Mas me conta aí me conta o seu método. O LPP, liderança de ponta a ponta, ele trabalha 3 pontas principais. Primeiro deles, autoliderança. Então, a primeira ponta desse processo é me conhecer. Qual é o meu perfil? Será que o meu perfil, naturalmente, ele tem esse perfil de liderança, de conduzir, de tomar frente, fazer acontecer? Ou ele é um perfil mais intrínseco? O meu perfil, por exemplo, é mais intrínseco. Não é extrovertido. Eu tinha desafios para fazer uma reunião, eu tinha desafios para me comunicar com as pessoas da minha equipe lá atrás, quando eu assumi a liderança. Então, conhecer os meus desafios comportamentais é o primeiro passo. Como me comunicar, como me relacionar, como criar conexão emocional com as pessoas, que o líder sim precisa criar essa conexão emocional. Agora imagina eu que sou um perfil mais apático, mais distante emocionalmente. Como desenvolver isso? É possível ser desenvolvido. Não querendo assumir um outro perfil, mas de fato entendendo que o meu perfil não tem essa habilidade natural. Então, me autoconhecer, construir um PDL, que eu chamo de Plano de Desenvolvimento da Liderança. A partir do momento que eu faço isso, me autoconheço, aí eu ganho o que o Fred Kaufman do LinkedIn, ele fala, autoridade moral. O que é autoridade moral? A partir do momento que eu faço a minha autogestão, me autoliderando, eu ganho autoridade moral para liderar pessoas, que aí é a segunda ponta. Como liderar equipes, como formar equipes, como fazer a gestão estratégica de pessoas. E aí tem várias teorias, metodologias que nos apoiam, como os 5 desafios das equipes, do Patrick Lencioni, o próprio projeto Aristóteles do Google. Acho que é Projeto Aristóteles, não fugiu o nome aqui, mas talvez seja. Que o Google fez uma pesquisa, o que as melhores equipes deles possuíam. Então, a gente entendeu o que as grandes empresas fazem para conseguir construir equipes na empresa. É algo que se eu quero ser um líder, preciso entender, preciso fazer acontecer. A pirâmide de Maslow, o básico que um líder precisa entender para liderar pessoas, não é falando básico, mas é algo importantíssimo, né? É a pirâmide de Maslow, 5 níveis da pirâmide de Maslow. O que eu preciso entender da necessidade básica das pessoas até chegar no último pilar, que é a autorrealização. Então, conhecer também sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, sobre liderar pessoas. E a terceira ponta, Prieto, é a gestão do dia a dia, que tem muita característica e papel do gestor. Precisamos dizer aqui que gestão e liderança são papéis diferentes, mas precisam de fato caminhar juntos. Gestão cuida do quê? Da estratégia, dos números, dos indicadores. Liderança está focado nas pessoas. Mas de nada adianta, Prieto, eu ser um bom líder que consegue motivar e engajar as pessoas se eu não tem um processo, se eu não tenho uma estratégia. Aí eu vou ter pessoas totalmente motivadas e engajadas, mas colocando produtividade sem estratégia. Pessoas batendo cabeça no dia a dia, todas engajadas. Mas também de nada adianta eu ser um bom gestor com processos bem definidos, metas bem definidas, indicadores, se eu não tenho a confiança e o engajamento do meu time para, de fato, caminhar naquele processo. E aí, na primeira oportunidade que eles têm, eles vão quebrar aquele processo e não vai ser respeitado ou alimentado na organização. Então, o terceiro pilar, a terceira ponta é
gestão do dia a dia. Conhecer ferramentas de gestão, o que são KPIs, o que são indicadores, o que são OKRs, né? Muito se falado hoje, mas de fato entender o verdadeiro conceito disso. Ou seja, então para eu me tornar um líder, eu tenho que me autoconhecer. Primeira base de tudo. Primeiro, segundo, Gestão de pessoas. Como gerir pessoas. Gente, De equipes. entender de gente, Exato. saber como gerir, saber como falar. Exato. E o terceiro, gestão de... Gestão do dia a dia. Conhecer ferramentas básicas de gestão e aí tu vai aprendendo mais com o tempo outras ferramentas mais estratégicas. Porém, de nada adianta ter isso. Imagina que eu sou o produto. Eu quero ser líder. Eu preciso me vender. Eu preciso me posicionar na empresa e chegar para os tomadores de decisão e falar, olha, eu estou aqui, mas eu quero chegar até lá. Eu quero assumir essa cadeira e essa posição. E aí, dependendo da empresa que a pessoa faça parte, ela deve pensar, poxa, mas eu só vou chegar nessa posição se o dono da empresa for demitido. Ou só vou chegar nessa posição se o meu gestor for liberar a cadeira dele para mim. Não necessariamente você precisa ter essa visão, porque isso vai limitar você. Então, como você pode criar uma estratégia junto com os tomadores de decisão da empresa para que isso seja, de fato, construído e a médio ou longo prazo você consiga, de fato, chegar nessa posição. Aí vem plano de carreira e tudo mais. Muito bom. Então, você aí que sonha um cargo de liderança, um cargo de gerência... Aqui o Lucas nos deu os 3 princípios básicos que você pode usar. Autoliderança, se conhecer, saber quem você é. Extremamente importante você saber suas competências, suas forças, suas fragilidades. Você tem que saber quem você é. Gerir gente. De nada adianta você se conhecer e não saber lidar com gente. Ninguém consegue liderar se não lidar com gente. E gestão do dia a dia. Uma vez que você se conhece, uma vez que você já sabe cuidar de gente, você começa a entender de KPIs, você começa a entender de gestão, de processos. E aí, o Lucas trouxe a cereja do bolo, né, para quem quer ser um líder, que é você se vender. E aí ele disse uma coisa que eu achei extremamente interessante. Às vezes a pessoa acha que não vai ter a vaga. Cria a oportunidade, cria um departamento, cria uma central nova de receita. Quem quer faz, mostra para o seu chefe, mostra para o seu diretor, mostra para o seu CEO que você tem a capacidade de executar aquilo que você está vendendo. Muito legal. Preciso vender o produto. Tem que vender. E o produto sou eu. Exatamente. Ô, Lucas, deixa eu te falar uma coisa. E qual, né, voltando a falar aqui do líder, qual o papel do líder no resultado da companhia? Por que eu preciso ter líder? Qual o papel desse ser humano? Líder, e tem um negócio, né? Sempre rolou lá no LinkedIn, no Fofoca Book rolava também. Aquela diferença de líder versus chefe. Então as pessoas tinham aquela visão, chefe é um mais truculento, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, e aí a gente vem com essa abordagem cada vez mais moderna, mais humanizada, onde nós temos que entender de gente, onde a gente tem que, né, trazer tudo isso que você está falando. Qual a diferença entre líder versus chefe, tá? Então, eu queria que você explicasse isso e aí me falasse a importância do líder no resultado da companhia. Ótimo. Líder versus chefe. Tem vários, se você pesquisar aí no Google, dessa maneira mesmo. Qual a diferença de líder versus chefe? Você vai identificar que o chefe, nessa conceituação, é aquele cara mais autoritário, aquela mulher mais autoritária, aquela que manda e quer que todo mundo obedeça, aquela que acredita que o poder, de fato, está na mão e você tem que respeitar ele porque ele chegou no poder. Então, aquele perfil que lidera muito mais pelo poder do que pelo respeito, pela confiança e, de fato, por estar alinhado num propósito com a sua equipe. Existe espaço ainda para isso? Para esse perfilzão aí do chefe, do poder, eu mando? Tem uma pesquisa feita pela Franklin Covey, que é uma empresa que faz pesquisas organizacionais, que identificou que grande parte dos líderes hoje ainda tem pensamento da era industrial. Tá. Que era o quê? Quando a Ou seja, está lotado de chefe por aí. Está lotado de chefe por aí. Agora, quando a gente entra num conceito também de o chefe, ele pode ser bom também, Preto. Pode? Claro que sim. Eu não acho que o chefe... Tem até um livro chamado Não Tenha Medo de Ser Chefe. Olha, que é um livro bacana. Olha aí, colaboradores da Tangram. O chefe pode ser bom. Pode ser bom, com certeza. Nós precisamos só trazer um comportamento mais adequado
para aquele chefe. Ou seja, assim como o líder também não é aquele líder que vai ser bonzinho com todo mundo, que vai passar a mão na cabeça. Tem um livro de Inteligência Positiva, vou trazer algumas dicas de livros aqui, porque eu tenho o prazer muito de ler, gosto muito de ler. Rapaz, você já falou tanto livro que eu acho que você tem que fazer um link da Amazon / Lucas Reis. E ser um afiliado deles, né? Eu penso que sim. Você vai deixar o Jeff Bezos um pouquinho mais rico. Muito bom pensar nisso. Obrigado pela dica. Mas volte ao vamos lá. não perca. Inteligência positiva do Cesar Chamini, ele fala sobre empatia. E a empatia genuína não é aquela que o Prieto, que você vai bater o dedão na mesa e eu vou olhar para você e falar, não, tá tudo bem, não tem problema se acontecer de novo. Não. A empatia genuína é eu entender que você bateu o dedão na mesa, gerou uma dor para você. E eu, como teu líder, eu não quero que você novamente sinta essa dor e bata o dedão na mesa. Então, eu não vou passar a mão na tua cabeça e falar, tá tudo bem. Eu vou realmente entender aquele momento e vou perguntar para você o que a gente pode fazer junto para que isso nunca mais aconteça. É nesse momento que eu tenho uma posição um pouco mais firme, sendo empático. Então, nós trazendo essa contextualização de, sim, chefe, numa termologia, numa conceituação mais da era industrial, não. Ele é repelido das organizações hoje, mas ainda existem muitos dentro das empresas, principalmente empresas familiares, empresas mais tradicionais, conservadoras, onde o fundador da empresa não quer, de fato, ter essa visão mais humanizada e não quer passar o bastão da liderança também para outras pessoas. Ok, mas vai ter desafios, principalmente com uma geração hoje que, de fato, está focando numa gestão, numa liderança mais humanizada. Agora, o que é ser um líder? Focar nas pessoas, focar na necessidade das pessoas, mas entender que, para eu despertar o melhor das pessoas, eu preciso entender de liderança situacional. O que é liderança situacional? É uma teoria de liderança que apresenta 4 níveis de maturidade, M1, M2, M3 e M4, onde o estilo de liderança que eu vou utilizar é conforme o teu nível de maturidade técnica e teu nível de maturidade emocional para desempenhar uma determinada função. E aí o líder precisa ter essa que eu chamo de sensibilidade estratégica para entender qual é o melhor estilo de liderança para usar com essa pessoa. Uma liderança um pouco mais diretiva, que ela precisa receber a direção, ou ela já está preparada para ter autonomia e eu só falo, vai do seu jeito, da sua maneira, e eu só acompanho. Então o líder precisa ter essa sensibilidade. Mas não, chefe da era industrial não tem mais espaço hoje nas organizações, apesar de ainda ter muitos e pesquisas mostram isso. Então, se você quer ser um líder hoje diferenciado, buscado pelo mercado e valorizado, você precisa entender das necessidades humanas e, de fato, fazer o seu melhor para atender. Como diz Dale Carnegie, né? Fale de coisas que interessem a outra pessoa, interesse genuinamente a outra pessoa. E aí você vai conseguir, de fato, ser um líder que o mercado busca hoje. E a importância do líder para o resultado da companhia? Total. Sem um técnico do lado de fora do campo, nenhum time vai jogar. Porque, de fato, esse líder ele tem que estar focado no resultado que ele espera. Mas Jack Welch já dizia, diga-me como vai me medir, que eu direi como vou me comportar. O papel do líder do resultado é dizer, equipe, o resultado que a gente espera é esse. O que a gente precisa alcançar é esse. As estratégias que nós vamos, de fato, construir para alcançar as estratégias, vamos construir juntos. Vamos trazer a criatividade de cada um. Então, o líder ele é responsável por assumir a frente e dizer, vamos sentar, vamos construir juntos. Porque se não tiver uma liderança, e liderança não é posição, liderança é posicionamento. Às vezes tem pessoas, às vezes pesquisas mostram isso, que tem pessoas que fazem parte da equipe que lideram mais do que o próprio líder. Ou seja, eu posso ter dentro da minha companhia pessoas que não têm o cargo formal de líder, mas já se comportam como tal, já agem como tal, já cuidam como tal, e aí normalmente, naturalmente serão esses líderes que vão estar contribuindo para o resultado. Exato, são lideranças informais que vão surgindo ali dentro. Mas isso é uma coisa linda de se ver, né? Porque com certeza. É o tipo de líder que quando ele cresce ali, ele aponta, todo mundo reconhece. Com certeza. Essa pessoa é boa, essa pessoa faz o negócio acontecer. Esse é um ponto importantíssimo, Preto, porque se eu não sou um líder que tenho maturidade, se eu ver uma pessoa assim na minha equipe, eu vou começar a sabotar ela. Sabe, eu vejo, isso é extremamente relevante, porque as pessoas, elas ficam inseguras quando elas veem alguém se destacando, ao invés delas aprenderem com essa pessoa, às vezes elas verem o lado positivo, às vezes elas entenderem quais são os gaps nelas, né? É assustador
como isso acontece dentro das organizações. Exato, eu já vivenciei isso. Eu já, por ter aquele hábito de fazer sempre além, pessoas que quando me viam fazendo, meu líder falava, não, você não pode fazer isso, vai para cá e tal, querendo sabotar. Mas tudo bem, a gente entende o pensamento dela, entende o que ela quer fazer com aquele comportamento, ok, não entra em conflito. Mas eu como líder maduro, você como líder maduro da organização, é entender que se tem alguém se destacando, você tem que, de fato, que empoderar essa pessoa, falar, o meu papel como líder é fazer com que você, no futuro, esteja no meu lugar. E aí vai, de fato, trazer a verdadeira sentido de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido, vamos trazer uma terminologia do dia a dia, é eu trazer alguém para me suceder. Então, eu vou para um próximo nível. O que vai demonstrar se eu for bem-sucedido é quem vai ocupar a minha cadeira no futuro. Você sabe, eu erro pelo excesso. Eu potencializo gente assim. Eu potencializo, eu dou espaço, eu vou corrigindo, eu vou orientando, mas eu prefiro ter gente assim, com atitude, que faça acontecer e que você possa ir lapidando, do que você ter gente passiva, gente que só está ocupando uma cadeira, gente que não está produzindo, gente que não está fazendo as coisas funcionarem. Né? Não faz sentido pessoas estarem só por estar, não faz sentido. Exato. E é um detalhe muito importante, Preto. Imagina que você é o CEO da organização, diretor. Sim. E aí tem uma pessoa com um perfil assim. Tá. Só que entre você e essa pessoa tem o líder tático. Certo. O que é o líder tático? É quem essa pessoa deveria estar se reportando antes de chegar até você. Então, se você é o CEO da empresa e essa pessoa está chegando até você, o teu papel é perguntar, você já falou com o seu líder imediato? Direcionar para dar poder, empoderar aquele líder também que está conduzindo e é o líder imediato da pessoa. E talvez a pessoa vai falar, sim, Prieto, eu falo com ele, mas ele não me ouve, talvez muitas coisas que eu estou falando não estejam chegando até você, por isso que eu estou encurtando esse caminho. Mas o teu papel como diretor da empresa é fazer com que, primeiro, ela fale com o líder imediato dela, para não tirar a autonomia, não tirar a autoridade dele. Claro. E aí você vai construindo esse canal de comunicação. Agora, se está acontecendo e está chegando até o tático, não está chegando até você, e as coisas estão acontecendo, aí você reúne as duas partes e vamos fazer um alinhamento para ver o que a gente pode melhorar ou deve melhorar aqui. Lucas, ainda sobre liderança, né? O que nós fazemos nas organizações? Nós formamos ou é melhor contratar fora? Então você tem empresas, às vezes, que estão num ritmo acelerado de crescimento e, às vezes, elas olham para dentro e não conseguem enxergar pessoas que ali vão formar ou vai demorar muito, ao mesmo tempo que elas têm que ir para o mercado buscar. E hoje em dia nós temos um apagão de mão de obra, imagina de liderança, né? Você que atua mais com isso pode me falar melhor. E eu queria entender qual é o melhor caminho. Lá na Tangram, por exemplo, né? Nós estamos numa expansão agressiva, né? As metas são ousadas, nós dobramos nos últimos 4 anos, sextuplicamos a empresa, e precisa-se de lideranças, precisa-se de pessoas. O que fazer? Formar dentro de casa ou ir para o mercado e atrair novas lideranças? O cenário ideal, Prieto, perfeito, vamos dizer assim, o cenário perfeito seria se dentro da minha equipe eu tivesse já pessoas que iam, de fato, mostrando atitudes de líder e promovê-las. Esse seria um cenário perfeito, porque até esse líder teria a tendência a ser melhor aceito por quem já estava se relacionando no dia a dia. Vai ser desafiador? Vai. Tem casos que a gente vê a pessoa ser promovida e a equipe falar, agora está se achando, agora acho que pode mandar na gente e tudo mais. Também tem essa questão de ser mal visto pelas pessoas que eram antes colegas. Mas aí as empresas têm que contratar o LPP, né? Para poder fazer um trabalho bem feito, né? Exato. Eu acho que as empresas têm que prepararem o terreno, né? Até para quem está indo para o cargo, entender as responsabilidades e as demandas, porque é aquilo, as pessoas não têm a formação, não têm a habilidade ainda necessária para o cargo, né? Exato. E aí tem um livro incrível do Rancharan que chama-se Pipeline de Liderança. Mostra lá os níveis de como sair de colaborador individual para ser um líder de equipes, que é o primeiro nível, né? Gestor de outras pessoas. Mas, enfim, voltando à pauta, se eu tiver pessoas na minha empresa, minha equipe que se destacam, que mostram um potencial para assumir a liderança, vamos investir nelas, vamos criar um programa de preparação, vamos levar para o LPP, para o Lucas Lenz treinar, enfim, vamos desenvolvê-las. Caso eu não tenha, Prieto, aí eu vou ter que buscar no mercado. Tá. Não tenho o que fazer, não vou deixar minha equipe sem gestão, sem liderança, vou ter que buscar alguém. Agora, quando essa pessoa vem, quais vão ser os desafios dela para gerir essa equipe que já estava ali, de fato, se relacionando no dia a dia?
Então vai ter que fazer um processo, um movimento para que essa pessoa, primeiro passo, conquiste e ganhe a confiança daquela equipe a qual ela vai fazer a liderança. O que acontece algumas vezes é que o líder chega, talvez um líder querendo mostrar serviço, querendo mostrar agilidade, ele vai se preocupar muito com a diretoria da organização e não vai se preocupar com quem ele vai estar liderando, que é com quem ele deve se preocupar de fato no primeiro momento. Ele tem que gerar resultado, mas através das pessoas. Então, eu costumo dizer, se você é um líder que vai entrar numa organização para gerir uma equipe e você é um líder novo, olhe para a base e não tanto para cima. Olhe para a sua equipe. Entenda o que a direção quer, mas ganhe o coração e a confiança da base primeiro. Perfeito. Aquela frase que diz às vezes, se você não pode com eles, una-se a eles. Ou seja, entenda como a cultura é. Entenda como as pessoas alcançam resultados. Vai fazendo do jeito deles. E com o tempo, você vai ganhando a confiança e vai dizendo, Prieto, eu tenho uma ideia diferente. Vamos tentar fazer desse jeito? Fiz como vocês fazem, mas eu tenho uma estratégia aqui que pode talvez ser mais produtivo para vocês. Vamos tentar do meu jeito, já que o de vocês está chegando nesse nível? Então você vai ganhando a confiança devagarinho, não chega com os dois pés juntos, porque você pode perder as pessoas. E aí o John Maxwell fala, antes de comprar a missão, as pessoas compram um líder. Se elas não comprarem um líder, a missão ali não vai ser de fato alcançada. Rapaz, eu penso que é um ato de sabedoria e inteligência quando as pessoas fazem isso, né? Eu costumo dizer, quando eu contrato, tanto para liderança ou pessoas que têm uma senioriedade maior, eu tenho dito para elas assim, chegue, sinta o ambiente, converse com as pessoas, esteja próximo, esteja próxima, saiba como as coisas funcionam aqui e aos poucos você pode vir trazendo as suas melhorias. Exato, Né? gera relacionamento. Não faz sentido, na verdade, e o que eu percebo, né? Nós passamos por isso agora, recente, contratamos para um cargo de gestão e às vezes as pessoas que estão no time, elas se sentem inseguras ao futuro. Então esse gestor, essa gestora que está chegando numa companhia nova, se ele tiver esse tino que você falou, essa sabedoria, essa inteligência, ele entra, ele acalma os ânimos, ele mostra que ele está ali para agregar. Ele mostra que ele está ali para cooperar com a missão e com a visão maior da companhia. O que é um desafio muito grande, porque a direção que contratou ele vai cobrar resultado. Vai cobrar. E vamos entregar esses resultados. Se eu estou chegando agora, conhecendo a equipe, como que eu vou dedicar tempo para ouvir, para sentar, para conhecer? Mas sim, o líder precisa ter essa agenda bem formatada para entender que, para conseguir gerar esse resultado que a direção vai tanto cobrar dele, ele vai precisar da base que ele está liderando. Então, olhe mais para baixo, não estou falando em sentido de desvalorizar a hierarquia, mas olhe mais para a base do que para cima. Ouça acima o que esperam de você e olhe para a base, vamos. Estou com vocês, vamos construir estratégia juntos. Eu não estou aqui para tirar a autonomia de vocês, para mudar algo que vocês estavam fazendo. Eu estou aqui para pensar nos resultados da organização que eu e vocês precisam entregar. Então vamos juntos construir isso. E aí, de fato, vai ganhando a confiança das pessoas. Esse é o detalhe. A partir de qual tamanho as empresas precisam ter líderes? A empresa pequenininha que tem o dono ali, mais 2, 3... existe um tamanho ideal, né, de empresa? E aí outra pergunta, um líder, existe um tamanho ideal de equipe? Uma pessoa pode liderar quantas outras pessoas com efetividade? Primeiro, toda empresa precisa de um líder. Seja eu equipe, né? A empresa quando começa às vezes é sozinha, equipe. Eu vou ter que ser líder, eu vou ter que, de fato, me autogerir. Quando a gente fala na base da liderança, autoliderança, eu preciso ter comprometimento. Tenho uma empresa, não tenho chefe, então eu vou abrir às 10 da manhã, eu vou ficar lá até a hora que eu quero, 5 horas da tarde eu fecho. Não vou fazer estratégia de venda, não. Eu preciso me autogerir, me autoliderar. As pessoas acham que vão empreender para serem chefe, para trabalharem menos. Elas não entendem que elas serão as que mais trabalharão, 7 dias por semana, de 12 a 16 horas por dia. Né? Então, assim, a pessoa que não se autogerir, como você está dizendo, fatalmente ela estará quebrada em pouco tempo. Exatamente. Isso tem dados que mostram que as empresas aí têm 2 anos de vida, enfim, tem vários dados que o próprio Sebrae, algumas pesquisas mostram. Sim. Mas vamos ir além. Toda empresa precisa de liderança, seja uma pessoa, seja 2, 5 pessoas, precisa de alguém para estar
liderando. O que não pode ter, às vezes, é aquele clichê, né? Muito cacique para pouco índio, né? Tem uma terminologia nas organizações que fala. Então, eu quero ter 5, 6 líderes e às vezes eu tenho 10 pessoas, tenho 5 líderes. Peraí, será que é necessário? Vamos fazer uma distribuição melhor disso. Mas em resposta, toda empresa precisa ter líder diferente do tamanho, só saber a quantidade. Agora, quantas pessoas eu posso liderar sendo líder? Tem um livro do Andy Grove chamado Gestão de Alta Performance, que ele ensina lá que nós temos a possibilidade, tem uma conta que ele faz, eu não vou lembrar exatamente da fórmula, para dizer exatamente quantas pessoas eu consigo liderar abaixo de mim. E se eu não me engano, lá até no máximo 20 pessoas, alguma coisa assim, já começa a fugir do controle do líder, do gestor, onde eu preciso trazer um outro líder para começar a formar uma nova equipe. Então, quando se fala-se muito em squads hoje, que são esquadrões, que aí é uma visão mais horizontal do todo, então eu vou ter um líder para cada squad. E nesse squad eu vou ter alguém do marketing, eu vou ter alguém do comercial, eu vou ter alguém do RH, eu vou ter alguém do financeiro, conforme o projeto. Então, o líder não vai ser um líder apenas setorial, ele vai ser um líder que vai conduzir um projeto e nesse projeto vai ter vários profissionais de diferentes áreas da empresa. E aí, posso estar errado, importante verificar esse dado depois, mas se você estiver nos acompanhando e quiser pesquisar, no livro do Andy Grove, Gestão em Alta Performance, qual é a quantidade, o que a fórmula apresenta, o número máximo de pessoas que, de fato, é humanamente possível o líder ele fazer a gestão de pessoas, para não fugir do controle dele. Quais os principais erros que os líderes cometem ao gerenciar as equipes? Primeiro ponto, negligenciar uma agenda de liderança. Esse é o detalhe. Peraí, então o líder precisa ter uma agenda. Isso tem uma agenda de liderança. Quando eu Qual é a agenda da liderança? Dá o passo a passo. Eu gosto muito de didática, eu gosto muito. Eu gosto dessas coisas, porque eu acredito que elas fixam e acredito que as pessoas conseguem aprender melhor. Então, todo líder precisa ter uma agenda de liderança. Isso. Qual é essa agenda? E a agenda de liderança, não vão pensar que é aquela agendinha de papel, não. A agenda de liderança não é a agenda da Tangram. Pode ser, claro. Desde que aí esteja anotado os principais compromissos dele. Mas pensa numa agenda de liderança. Eu costumo dizer que segunda-feira é o Dia Mundial de Alinhamento. Rapaz, você acredita? Esses dias foi segunda, né? Tô perdido. Ontem foi segunda. Nós estamos gravando na terça. Vai sair no ar amanhã. Sai ao vivo amanhã, viu? Na terça vai sair ao vivo. Foi o dia inteiro de reunião. Foi reunião de produção, foi reunião de RH, de não sei o quê, foi reunião de vendas, alinhamento de segunda-feira. Você falou o quê? Que é o dia? Dia Mundial do Alinhamento. É isso aí. E líder que não alinha, desalinha. Esse é um ponto. Líder que não alinha, desalinha. Não tenho tempo, não consigo, aí vai apagando incêndio durante a semana, porque todo mundo vai bater na tua porta e vai querer tirar dúvidas que você não alinhou com eles no momento que deveria alinhar. Legal. Então você ganha tempo com isso. Mas não tenho tempo. Aí foi 10 minutinhos para um, 15 minutinhos para outro, 20 minutinhos para outro, sendo que às vezes uma reunião bem estruturada, uma weekly, né, uma reunião semanal, que acontece toda segunda-feira, todo início de jogo, que geralmente é na segunda-feira, mas aí teu negócio, teu segmento pode ser diferente. Pode fazer na quinta, ok. Pode ser na sexta, você que define. Mas tem que ter um dia onde você vai se encontrar para abrir e para fechar ciclos. Ô Lucas, mas eu penso que é interessante bater na segunda, porque a segunda ela marca o início dos trabalhos. A segunda é justamente isso que você falou. Você alinhando algumas coisas ali, você não vai ficar perdendo esses 15, 20 minutos lidando com uma série de coisas. Você traz a direção e você ouve da equipe e já vai ajustando a rota, porque nossos negócios a gente tem que ajustar a rota o tempo inteiro, né? Então, eu vejo que... E te falo isso porque nós participamos de uma mentoria, né, do Ricardo Nunes, e o Ricardo traz isso muito claro, ele traz exatamente o que você falou. Então a gente está falando de um bilionário, de um cara que geriu 45 mil funcionários, 12 bilhões em faturamento, segunda-feira é dia de alinhamento. É inegociável. Quando nós pegamos modelos como o G4, saiu do zero em 4 anos a 200 milhões de reais, segunda-feira é dia de alinhamento. Então, você falou, né, líder que não alinha, desalinha. Tem que ter a agenda da liderança. É inegociável você sentar com o seu time, seja 2 pessoas, seja 20 pessoas, seja 200 pessoas, e alinhar. Né? Eu vejo que é inegociável. É essencial.
plenamente, assim. E isso, Preto, tem que estar na agenda do líder e de todos. Então, todo mundo bloqueia a agenda tal dia, tal hora. A gente não vai nem, a não ser que seja um fechamento milionário, bilionário, que aquele cliente só pós aquele momento. Aí tem uma exceção, mas depois você vai ter que alinhar individualmente com aquela pessoa que não pôde estar na mesa. Mas, sim, toda a equipe, já com a cultura de segunda-feira, temos o alinhamento. A chamada weekly, que é a reunião semanal. Outra ação que tem que estar na agenda do líder é o one-on-one que nós falamos antes. Então, primeiro eu faço o alinhamento geral. O one-on-one é um feedback? É um feedback. Esse negócio de feedback, o pessoal, né, tem umas lendas, né? O pessoal usa umas expressões meio feias, as pessoas têm medo de feedback, você fala para um colaborador, vou sentar com você, vou te dar um feedback. A pessoa se treme, já tá... Como fazer isso de maneira efetiva? Como dar um feedback de maneira efetiva? Ótimo. Primeiro, nunca dê um feedback negativo na final do campeonato. O que eu quero dizer com isso? Lá, última semana do mês, o cara precisa bater meta, precisa ele engajado, você vai lá dar um feedback crítico com ele. Não dá para falar pro vendedor que não ele dá tá para péssimo. falar que ele tá péssimo no último dia do mês, na última semana do mês. Não Não dá para falar que ele foi decepcionante. Não, deixa para depois de virar o mês. Porque você precisa do potencial dele. Dia 1, mais 60 com ele e fala, esse mês precisa ser diferente. Esse é um ponto. Agora, se for um feedback positivo, senta com ele, engaja, empodera o patrocínio positivo, né, que o líder faz. Aí sim é bacana você sentar e fazer. O que é o patrocínio positivo? Enaltecer pontos fortes da pessoa e resultados positivos que ela trouxe. Ah, Lucas, mas o cara lá não tem nada de elogiar ele ou falar. Então por que ele está na tua equipe ainda? Porque você está mantendo alguém que não tenha nenhum reconhecimento para ser feito. Se você for um líder que está atento, você vai de fato identificar alguma coisa. Mas não pode ser bajulação, tem que ser sincero e identificar alguns pontos. Um elogio sincero, ele vem com evidências. Preto, essa semana você foi incrível porque você fez 3 visitas, conseguiu converter 2, então parabéns por isso. Que na próxima você faça isso também. Ô Lucas, esse one-on-one, então eu chamo um colaborador, chamo lá o João, chamo ele, tenho um tempo com ele, gasto um tempo com ele de fato e trago esse patrocínio positivo ou corrijo o que precisa ser corrigido. No momento certo. Uma técnica de feedback, uma estratégia para ser um feedback positivo, fale no momento certo. O que eu vou falar. Fale no momento certo. Isso, e dependendo da cultura da tua empresa, se tem a cultura de aplicar feedback só quando algo dá errado... Mas como esse negócio no momento certo? Me explica mais, fala mais. Como eu falei, se eu quero você motivado e empoderado, eu jamais vou chamar você para um feedback que eu vou apontar problemas e dar uma chamada de atenção em você. Não é o momento certo. Mas o que acontece às vezes, o colaborador tem um deslize, algum problema, e aí o líder fala, não, amanhã eu falo, porque hoje eu estou com um pavio curto, se eu falar eu vou perder aqui a razão. Porém, chega no outro dia, ele pensa, não, já passou, não vou nem falar. Não. Mesmo que passou outro dia, você chama a pessoa para conversar, porque senão vai acontecer de novo aquele comportamento, vai se repetir, e é onde você vai novamente se exceder, ou às vezes não vai nem falar com ela sobre aquilo. Ela vai começar a cometer erros que às vezes para ela não está na consciência, que aquilo não é produtivo. Então você como líder tem que saber o momento certo. Se for para empoderar, fala, empodera no começo do dia. E uma dica, nunca fala para o colaborador, no final do dia, passa a minha mesa que eu quero falar com você. Sexta-feira, 5 da tarde, 4h30. 5 da tarde, não faz isso, porque senão você vai liberar a pessoa para um final de semana que ela deveria estar descansando com a família, às vezes tu vai até impactar no convívio familiar dela. Imagina o pai lá, a mãe com o filho, às vezes tal, vai ter um momento de família, vai ficar estressado, então você vai impactar negativamente. Não é aconselhado dar feedback construtivo ou negativo, né, num final de semana. Sexta-feira não é dia de feedback. Para com isso. Sexta-feira, final do dia, de ficar ferrando com a vida do seu colaborador. De segunda a quinta o feedback. Pega essas dicas do Lucas aí. Mas também nunca fale. Segunda-feira vem na minha mesa que eu quero conversar com você. Não deixe essa pulguinha atrás da orelha aí para... Não sexta, final do dia, nem segunda de manhã. Então, não fale. Se organize. O Lucas está falando agenda de liderança. Então, agenda são as reuniões, agenda são mais alguma coisa na agenda de liderança? Eu como líder, tenho que ter? Eu acredito que são alinhamentos setoriais, Preto, para ver as estratégias setoriais da organização. Então, por exemplo, como eu fiz ontem, né? Então, ontem eu fiz um alinhamento de produção, eu fiz um alinhamento de RH, eu fiz um alinhamento comercial, faço um alinhamento com o meu financeiro, é isso. Exatamente. Porém, tem algo muito importante. Por quê? O líder, ele não pode ser só o mensageiro, ele tem que ser também o catalisador. O que significa isso? Se eu estou indo numa reunião e só eu estou falando,
eu estou cometendo um equívoco muito grande. Então, eu tenho que criar uma cultura e educar os líderes setoriais para que eles me apresentem os resultados definidos na weekly da semana passada. Você tem que chamar a sua turma, você tem que chamar o seu time para participar. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem que cobrar sim os resultados da semana anterior, mas já vislumbrar o futuro. Você tem que provocá-los a serem participativos, né? Exato, e dar ferramentas para isso. Porque não faz sentido nenhum você entrar numa reunião de alinhamento onde só você alinha, né? Exato. Se você não ouve, você falou tanto de liderança, né? E a liderança está em gerir pessoas. E o gerir pessoas é ouvir. É ouvir. Tem que ouvir. E ouvir de maneira estratégica, para que aquela weekly não fique uma conversa que vocês falam muitas ideias, isso e aquilo, e não tem ação prática, não. Tem que ouvir, ajustar e colocar em ação. Plano de ação, definir os indicadores para que na semana que vem esse líder setorial te apresente e fala: Preto, semana passada nós definimos as 3 ações, a meta era essa, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, 3 pontos cruciais para vocês sempre discutirem. O que eu tinha para fazer ontem, o que eu tenho para fazer hoje e se tem algo me travando. As perguntas da daily, né, que o líder precisa fazer, reuniões de 15 minutinhos diárias com a tua equipe, que é outra ação que pode estar na agenda do líder. Então, as dailies diárias, que são as reuniões de 15 minutinhos que acontecem todos os dias, o líder vai perguntar para cada setor o que eu tinha para fazer ontem, o que eu tenho para fazer hoje e se tem algo me travando. Aplicando essa daily, Preto, dentro de um convívio no dia a dia, é onde, por exemplo, imagina que o cara lá do comercial está esperando algo do marketing. E aí ele vai falar durante essa dele, ó, o que está me travando é que o marketing, que está na mesa, precisa me entregar aquela arte ou aquela postagem. Aí o marketing vai colocar nas prioridades dele. Então, para hoje eu preciso, porque eu estou travando você, é isso. Aí o marketing vai dizer, ó, o que está travando é porque eu preciso lá que o tal pessoa que está na mesa libere isso, para que o financeiro libere o orçamento lá para eu fazer tal investimento. É onde eu trago a responsabilidade para o outro que está me travando em alguma demanda. Só que quando isso não acontece, aí a comunicação fica travada, eu fico esperando o setor. Não, mas é o setor do marketing, ele tem que vir que me entregar. Aí que entra o que nós falamos antes, o papel do líder conector. Como conectar as pessoas dentro de um projeto, trazer uma visão sistêmica para todos, onde eu entendo que se eu não fizer o meu, eu vou travar o teu. Então as dailies ajudam muito a destravar essas ações do dia a dia. Repetindo o que eu tinha para fazer ontem, o que eu tenho para fazer hoje, e se tem algo me travando, o que está travando você, talvez seja algo que o teu líder, se ele fizer um contato lá com aquele cliente X, vai travar, e o teu líder vai falar, então vamos hoje, depois da reunião a gente liga junto para aquele cliente lá e vamos fechar isso. Então é o momento de você alinhar a comunicação e destravar. Lucas, quero puxar mais um tema aqui que nós falamos, né? Falamos de formar e falamos de contratar. Então, digamos que eu não tinha no mercado e eu contratei alguém, né? E eu tenho um líder novo dentro da empresa. Assim, eu acabei de falar dos erros que os líderes cometem, mas essa pessoa que está chegando nova dentro da empresa, quais os riscos para ela ali, né? A gente falou já alguma coisa também dela chegar com os 2 pés, não se ambientar, mas você tem alguma coisa a mais a acrescentar nisso, assim, para esse líder novo que está chegando numa companhia que tem que entregar o resultado para a gestão e aí tem que olhar para a base? Quais os riscos para essa pessoa, assim, para que ela não vingue no cargo? Primeiro risco que ela corre já entrando ali é não ser aceita pelas pessoas e ser repelida naturalmente. Mas pode ter uma pequena rejeição, né? É meio que natural, não é? Do ser humano. É natural, não sei quem é você está chegando agora, mostre para que você veio. Vai mandar em mim agora, você é chefe? Exato. E às vezes tem alguém da equipe e pensa, por que não eu? Por que tanto tempo veio aqui? Por que teve que trazer alguém de fora? Eu com ele não me valoriza. Estou tanto tempo aqui, faço além, por que não eu? Porque talvez não se vendeu, não se posicionou e não chegou e falou, posso tentar nessa vaga? E aí a empresa também precisa estar de olho para desenvolver essa pessoa. Mas o primeiro risco que essa pessoa entrando chega é de fato ser repelida e não ser aceita. E aconteceu recentemente isso numa empresa que eu atendo, uma líder comercial entrou com bom potencial também, perfil executor dominante, não ficou 15 dias, porque já entrou com os 2 pés juntos. Aí o que aconteceu? Toda a equipe se reuniu, uma panelinha, para falar para o diretor da empresa, falar, ó, a gente não quer ela aqui porque ela chegou já querendo mandar com todo autoritarismo e ninguém quer ela. Aí definiram um porta-voz para o grupo ali comercial, representando todo o time, para falar para o diretor que não queriam mais ela. Expulsaram o líder. Expulsaram, ou seja, não tinha mais... E aí não tem esforço que ela faça que vai para reconquistar. Então você aí que vai começar num cargo de liderança da empresa, ó, sabedoria, fica ligeiro, entenda que vai haver a rejeição, chega de mansinho, conquista a turma, traz para dentro, vai para um happy hour, vai almoçar, entenda cada colaborador que você vai liderar,
traga ele para o seu mundo. Olha aqui, acabou de falar. Mulher entrou, 2 pés no peito, 15 dias. Não deu conta. 15 dias. Exato. E era um perfil bem engajado, ou seja, Não, quero fazer um perfil acontecer. executorzaço, né? Mas negligenciou o fator humano. Focou no resultado, mas não focou no fator Liderar, né, Lucas? Você trouxe vários conceitos. Mas liderar é essencialmente você cuidar de gente. É você ouvir pessoas, é você estar perto das pessoas. Porque são as pessoas que vão levar as nossas organizações para o sucesso. Exatamente. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, né? Eu não consigo hoje na Tangram. E os líderes que nos assistem, eles que vão nos ajudar, são essas pessoas. Então, liderar é você vender essa visão, é você trazer ela com clareza e trazer as pessoas junto com você para que elas façam as coisas acontecer. Liderança é uma habilidade de fato de conectar, você falou, você usou o termo líder conector, né? Por isso que não tem condições de ser chefe, não tem condições de ser um bruto, uma bruta, né? Não faz sentido nos dias de hoje. Por isso que a geração até mais nova repele esse tipo de pessoas. Por isso que as gerações hoje mudaram, elas não ficam tanto nos seus empregos, porque não há espaço para truculência, não há espaço para autoritarismo. Tem uma frase que ela é muito interessante, né? Eu preciso ser duro com os processos, mas dócil com as pessoas. Exato. Então eu sou duro com os processos, eu sou duro com as exigências, com aquilo que as pessoas têm que entregar, mas com as pessoas eu sou dócil. Né? Com as pessoas eu lidero, eu inspiro, eu dou um feedback na hora correta, eu mostro, muitas vezes eu vou desagradá-las e faz parte do game, isso é normal, e as pessoas têm que ter essa maturidade, mas elas têm que entender que é tudo por um propósito maior. Né? Exatamente, e o líder ele vai entender que o que o líder, falando em feedback, voltando um pouquinho naquela pauta, enfim, mas avançando também, o líder não corrige as pessoas, ele vai corrigir os processos, ele treina as pessoas. Por isso que na agenda de liderança também precisa ter tempo para treinar, para afiar o machado das pessoas. Identificando quais são os maiores gaps que as pessoas têm, e aí vem os níveis de maturidade. Será que esse gap é emocional ou é técnico? Mas se for emocional, o que eu faço? Nós vamos desenvolver a habilidade emocional dessa pessoa, entender o que motiva ela, o que está desmotivando ela. Quando nós vamos no nível M3 dos 4 níveis, M1, M2, M3, M4, liderança situacional, se você está nos acompanhando aqui, pesquise sobre liderança situacional, que você vai entender quais são os 4 níveis. M3 não é a BMW, presta atenção no podcast aqui, rapaz. É o nível de maturidade do seu colaborador. O que é o M3? É um profissional que tem todas as habilidades técnicas, mas ele está desmotivado, ele está frustrado, ele é o rebelde. Ele é aquele gênio indomável. O cara sabe tudo, mas não está se sentindo valorizado. Ele quer conflitar com o próprio gestor. O gestor não consegue trazer ele para ação, mesmo sendo o melhor jogador. O Neymar. O cara que sabe jogar, mas tem uma certa revolta ali com a empresa. Então eu começo a entender que eu preciso fazer o quê? Motivar essa pessoa. É o gêniozinho indomável, né? O gêniozinho indomável, exatamente. Ele é bom. Eu acho ele muito extraordinário, mas ele é gênio indomável, né? Exatamente, ele tem um talento, mas o comportamento dele às vezes e me perdoe, Neymar, enfim, tem uma admiração por ele também. Perdoa o Lucas. Você assistiu o podcast aqui do Preto? Neymar, dá uma moral pra gente, por favor. Não deixa de seguir o Preto. Neymar, follow. Muito bem, mas esse gênio indomável é aquele que o líder precisa identificar. Não vou dar treinamento técnico para ele. Eu vou trazer aquilo de fato que ele quer, o que motiva ele. Será que é uma promoção? Será que é um aumento de salário? Será que é uma recompensa? Será que é um reconhecimento? Para, de fato, trazer isso. Você já assistiu a série Billions? Já. Eu tenho I Have a Dream, como já diria Martin Luther King. De ter um terapeuta na minha empresa do mesmo nível dela. Para a Wendy, para que ela seja disponível para que os colaboradores da minha companhia possam entrar lá e resolver as questões emocionais. Porque as pessoas acabam se perdendo, às vezes, dentro das empresas, pelas questões emocionais, né? Porque as questões técnicas, elas são mais fáceis de serem resolvidas. Mais simples. Nós temos tantas ferramentas, tantas pessoas, né? Agora, o emocional, aí dá trabalho, né? É um desafio, porque o emocional é algo particular de cada um. Eu não consigo acessar as suas emoções, mas eu posso, através da empatia genuína, entender
buscar entender o que você está sentindo, mas eu não consigo acessar se você não externalizar aquilo. E muitas vezes, quando nós externalizamos, ou é porque a gente já está no limite, ou às vezes aquelas pessoas que guardam muito o que sentem e a gente não consegue, de fato, ter esse acesso. Então, que bom seria se toda organização tivesse um psicólogo organizacional disponível para tratar essas questões emocionais, que aí, de fato, vai trazer esse atendimento para as pessoas quando identificar que é algo emocional. Se não for algo emocional, é técnico. Será que é uma habilidade em venda? Será que é uma habilidade com aquele sistema novo que está implementando? Ou seja, na agenda da liderança tem que treinar as pessoas. Tecnicamente e desenvolver maturidade, habilidade emocional conforme elas necessitarem. É importante. Lucas, eu vejo que o assunto liderança é um assunto inesgotável, né? O tempo não permite, talvez, falarmos mais, porque seria assunto para 4 horas, para 4 dias, talvez para 40 dias. Vejo uma carência de líderes nas organizações e líderes que tenham as competências técnicas, mas as habilidades emocionais, porque as competências técnicas, como você disse, elas são mais simples de se desenvolver, mas eu penso que as emocionais é que vão fazer com que aquela pessoa tenha sucesso. Exatamente. Que vão fazer que aquela pessoa de fato continue galgando cargos na organização, que vão fazendo com que ela possa crescer de fato. Exatamente. Peter Drucker, uma frase muito conhecida do Peter Drucker. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Isso tem a ver com a ascensão também. As pessoas são contratadas por habilidades técnicas, mas crescem também pelos seus comportamentos. E o que gera o comportamento do ser humano? As emoções. Aquilo que eu sinto, eu vou demonstrar através de um comportamento. Então, às vezes, você é um profissional que se considera muito talentoso naquilo que tu faz. E, de fato, pode ser. Mas se os seus comportamentos, que é a falta de gestão emocional, te levam a ter comportamentos que afastam as pessoas, que fazem você, às vezes, inflar teu ego, né? Ego e orgulho. Ego, eu sei que melhor sou mais que você, sei mais que você. Isso faz com que você não tenha boas relações. Orgulho, não, eu sou assim e as pessoas que me aceitem. Não vou pedir desculpa. Faz com que as pessoas também se afastem de você. Então, entender que as habilidades técnicas, sim, vão te posicionar, te colocar em algum lugar. Mas o que vai fazer você ascender e se manter crescendo são as habilidades emocionais que geram os seus comportamentos. Gostei dessa visão. Na verdade, a gente sempre fala sobre essa questão, né, de contratado pela habilidade técnica e demitido pelo comportamento. Mas tem toda a razão. A ascensão é a mesma coisa. A ascensão é comportamental. Exatamente. A ascensão é comportamental. Lucas, isso aqui foi uma aula sobre liderança, sobre como ser líder, sobre como ascender, sobre o que o líder já deve fazer. Né? Uma aula extraordinária. Acho que a gente vai ter que marcar um outro papo para continuarmos falando sobre isso. E aí eu quero partir agora aqui para o final, né? E perguntar aí para você assim, qual hoje tem sido o seu maior desafio, né, na área de formar novos líderes? Quais os desafios do Lucas? Qual tem sido o seu desafio com o seu próprio business, empreender? Fala pra gente um pouquinho aí, qual tem sido o seu desafio do Lucas? Eu acredito, Prieto, como assim qualquer outro segmento, é conscientização. Conscientizar as organizações de que investir nos seus líderes, nos seus futuros líderes, é algo essencial para o sucesso da empresa. Então, às vezes, o gestor, dono da empresa, está muito focado em resultado, nas vendas, no comercial. E, de fato, sim, porque isso é o que dá vida à empresa. Não adianta eu ter um bom processo, uma boa marca, um bom produto, se não tiver venda e não tem entrada de caixa. Vendas é tudo. Vendas é tudo. É importante ter vendas, talvez seja... Vendas é tudo. É tudo. E é proibido perder vendas, né? É proibido perder venda. Não pode perder venda. Aí na Tangram, se perder venda, o bicho vai pegar. Porém, de nada adianta eu ter vendas também se eu não tenho equipes para conseguir expandir a minha empresa. Aí vira o caos. Aí vira o caos. Aí você vai conseguir atender 10 clientes, mas não vai conseguir atender 50, 100, como talvez a tua empresa tenha. Vendas mais gestão, né? Vendas mais gestão. Vendas mais gestão mais liderança. Gestão, números, indicadores, liderança, pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, o maior desafio talvez seja conscientizar pequenas e médias empresas, principalmente, que eu preciso formar líderes. Indiferentemente se eu ocupe, quando a gente olha para o organograma de um pequeno ou médio empreendedor, o dono da empresa está em várias caixinhas, né? Está cuidando daqui, cuidando aqui, cuidando ali. Ele é o diretor, ele é o gerente comercial, ele é o gerente operacional, ele é o gerente de marketing. Ele que faz o Só tem ele, né? Ele que faz os stories, ele que faz tudo. Isso. E aí não tem essa visão de que eu preciso começar a desenvolver futuros líderes para minha empresa para eu começar a crescer.
porque se eu só saio, se eu só sou os braços da minha empresa, eu não consigo ser a cabeça, aí eu vou continuar só executando, mas não vou ser estratégico, não vou expandir, não vou crescer nunca. Então, respondendo a tua pergunta, é conscientizar pequenos e médios empresários de que sim, liderança é um fator crucial para que a empresa cresça. Muito bom. O que faz o Lucas feliz? Mudando totalmente. Isso aqui tá bom, muita liderança. O que faz o Lucas feliz? Minha família, Família? Joaquim, Emanuel, meus 2 filhos, minha esposa, Mirella, até estava com eles agora há pouco, quando eles vieram para cá, né? Então, eles me fazem felizes e tudo que eu faço, tudo que eu fizer daqui para frente vai ser sempre por eles. Então, o que me faz feliz hoje é olhar meus 2 filhos e poder estar com eles. Você citou muitos autores, você um estudioso. Fala 3 livros essenciais para quem já é líder e para quem quer ascender à liderança. 3 livros essenciais que o ser humano ou a ser humana vai comprar na Amazon e vai começar a estudar nos próximos dias. Ótimo. Livro técnico, Pipeline de Liderança, do Rancharan. É um livro bem técnico, que mostra um passo a passo. Vai ser um pouquinho... Difícil? Difícil. Mas para quem quer ascender na posição de liderança é importantíssimo. Pipeline de Liderança. Sobre comportamentos e visão de ampliação, o livro Princípios, do Ray Dalio. Esse livro foi um livro que tem 500 páginas, gigante, mas foi um livro que quando eu comecei a ler eu não consegui parar. É um livro incrível. O Ray Dalio, ele é dono da Bridgewater, uma das maiores empresas de investimentos dos Estados Unidos. Ele conta todo como o processo dele, como ele ascendeu como líder para transformar a empresa dele como é hoje. Ele é da área de finanças. Aí tem outras edições que falam muito mais especificamente para o segmento financeiro, mas esse primeiro, Princípios, ele é de fato um livro de cabeceira que você tem que ler. Mas o terceiro e último livro aí, que vai talvez em primeiro lugar de todos, é a Bíblia. Eu acredito que ali nós temos de fato conceitos, princípios de... A Bíblia dos evangélicos, a católicos. Bíblia dos evangélicos, do católico, a Bíblia, os evangelhos. O que tem lá? Ali nós temos histórias de reis que ascenderam, que fracassaram, reis que de fato seguiram princípios dentro de uma colocação de alguém que eu trago como o cerne de tudo, que é Deus, alguém que direcionava, alguém que acreditava, alguém que fazia acontecer, de fato bem direcionado. E aí quando nós entramos nos evangelhos, aí entra um dos maiores líderes que já esteve aqui, que eu considero, Jesus Cristo, onde conta toda a trajetória dele. Onde a primeira coisa que Jesus fez quando ele chegou aqui na Terra foi: eu preciso de pessoas. Eu preciso trazer pessoas para me ajudar. Formou time. Ele era o líder, então. Formou time. E o que Jesus mais nos ensina é que a gente não vai encontrar pessoas preparadas. Eu vou ter que preparar. Pegou um bando de gente estranha ali. Um bando de doido ali, cada um na sua área de atuação, e teve que preparar essas pessoas. E desse bando de 12 pessoas, fundou a organização mais poderosa da Terra. Exatamente. Com mais de 2.000 anos de duração. Exatamente. Acabou perdendo mas logo foi substituído, né? Quando Judas saiu, Matias veio e substituiu ele. Enfim, tem toda uma trajetória ali também que nos ensina muito sobre organização e como, de fato, ascender. E entender que, quando a gente olha para o chefe líder, né? Tem lá a passagem que fala que Jesus chegou na frente do templo e começou a limpar a mesa, que não pode, que isso, aquilo, tal. Ou seja, mostra um posicionamento de Jesus. Estava um pouco bravo, Jesus. Um pouco bravo, porque algo aconteceu que fez ele ter aquele comportamento. Então, às vezes, nós, como líderes, vamos também ter que ter um comportamento e dizer: isso eu admito, isso aqui não admito. Isso não é permitido. Acho importante dar umas viradas de mesa na Tangram lá de vez em quando. Com certeza. Desde que seja conhecido a intenção do teu coração. Olha aí. Esse é um ponto. Sobre a Bíblia, né, que você indicou pro pessoal, os livros que o Lucas trouxe são muito bons e a Bíblia é base, né? A Bíblia é um manual do Criador para você. Então você que não lê a Bíblia, você que... Não é sobre religião, não. Isso aqui é sobre inteligência. Você vai acessar um livro milenar, escrito por pessoas que tiveram muito mais sabedoria que a gente e que vai te dar princípios para a vida. E aí vou dar algumas dicas grátis aqui. Ele começa em Provérbios, tem 31 capítulos, leia um provérbio por dia, um para cada dia do mês, entendeu? Então hoje é dia, sei que dia é hoje, 20, 19, Provérbios 19, vai aprendendo. Vai depois, eu tô te avisando, porque a gente entende desse negócio de Bíblia, vai para os evangelhos. Vai ler o Novo Testamento, lê o Novo Testamento inteiro, não lê Apocalipse, que você vai ficar doido, entendeu? O dia que você estiver mais maduro, você volta para Apocalipse, né? Mas
Muito bom, acho que a Bíblia é base, né? A Bíblia é fundamento. Principalmente porque nos confronta muito, né, Preto? O que nós precisamos ter é alguém que nos confronte, e a palavra nos confronta. Então, Rapaz, confronta, viu? confronta muito. Ô Lucas, eu costumo dizer que a nossa vida, ela é aquele traço que tem na nossa lápide do cemitério, que mostra o dia que você nasceu e o dia que você morreu. A sua vida é aquele traço, ou seja, ela é extremamente curta. Pelo que o dia que você estiver lá, qual é a frase que você vai querer que esteja lá embaixo? Pelo Epitáfio, né? que você vai querer ser conhecido? Pelo que você vai querer ser lembrado nessa existência que você passou pelo planeta Terra? Né? O que você vai querer deixar aí para as futuras gerações? Um desejo que eu tenho muito, Preto, tem uma música do Fernandinho que ele fala: eu serei pai de gerações. Então, tá lá na minha lápide dizendo o pai que formou a sua geração. O pai que cuidou dos seus filhos para que eles fossem melhor do que ele é hoje e que não cometesse os mesmos erros que ele cometeu. Então, eu oro muito para que muitas coisas que eu errei, muitas coisas que eu cometi, na vida humana que nós temos, de falhas e erros, que meus filhos também não sejam atingidos e prejudicados por isso. Então, meu maior desejo, eu me ajoelho quase toda noite, se não toda noite, quando os meus filhos estão dormindo, coloco a mão sobre eles e oro para que, de fato, eles sejam conduzidos de uma maneira que eu possa expressar minha paternidade através daquilo que eles vão fazer com a geração que vem após eles. Então, pai que preparou e educou seus filhos para as próximas gerações. Seria isso. Muito bom, muito obrigado pela sua presença no PretoCast. Foi uma aula sobre liderança, essa finalização com princípios. Isso mostra o seu valor, isso mostra o seu caráter. Te agradeço muito, tenho certeza que todo mundo vai adorar isso aqui. E volte sempre. Né? A casa é sua, o PretoCast é um projeto que vai alcançar milhares de pessoas. Amém. E que você seja pai de gerações, inclusive de gerações que você nem vai conhecer e vai estar impactando. Amém. Obrigado, viu? Obrigado, Preto. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.